continuando essa definição sobre a vontade de Deus, a segunda coisa que eu quero fazer menção também se emprega a expressão vontade de Deus para designar qualquer coisa que Ele explicitamente quer. Ou seja, também eu defino como vontade de Deus tudo aquilo que explicitamente Deus quer para com a minha vida. E isso pode ser certamente designada de a vontade perfeita de Deus, de perfeita vontade de Deus, ou a vontade perfeita de Deus, conforme você queira chamar. É a vontade revelada de Deus, olha só, é que todos sejam salvos, apesar que a gente sabe que nem todos serão salvos, pois não responderão positivamente à mensagem do Evangelho, mas é vontade de Deus salvar a todos. Olha o que diz aí, por exemplo, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 4. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ele diz: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem é que quer isso? Deus. Deus quer que todos se salvem. Se nós olharmos aqui mais uma referência para poder referendar esse texto, segunda carta que Pedro, segunda de Pedro, capítulo de número 3 e versículo de número 9, ele diz assim para conosco, o apóstolo Pedro: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então nós vemos aqui que a vontade de Deus é que nenhum crente caia na graça. Isso não quer dizer que todos serão salvos, mas apenas que Deus deseja a salvação de todos. E a terceira coisa que está relacionada à definição desse termo, a vontade de Deus, está relacionado à seguinte forma: finalmente, a vontade de Deus pode referir-se àquilo que Deus permite ou deixa acontecer, embora Ele não deseje especificamente que o ocorra. Olha que coisa! Primeiro nós vimos aqui que a vontade de Deus, ela é outra maneira de se identificar com a lei de Deus. Depois a gente vê sobre a vontade perfeita de Deus. Agora a gente vê sobre a vontade de Deus de uma forma um pouco diferente. E que nós também podemos designar essa terceira definição da vontade de Deus como a vontade permissiva de Deus. Podemos definir como tal coisa pode ser corretamente chamada de vontade permissiva de Deus. De fato, a gente vê que muita coisa acontece no mundo que é contrária à vontade de Deus. Muita coisa acontece no mundo que é contrária à vontade de Deus. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui algumas coisas, como o pecado, a concupiscência, a violência, o ódio, a dureza de coração e muitas outras coisas
nós podemos definir como coisas que Deus não se agrada, não é da vontade dele que aconteça. Porém, mas ele permite que o mal continue por enquanto. A gente pode ver, por exemplo, o que aconteceu na vida de Jonas. A chamada de Deus na vida de Jonas para Nínive era a perfeita vontade de Deus. Agora, a mudança de trajeto já é a permissão de Deus. E como Jonas saiu do propósito de Deus, da vontade perfeita de Deus, e foi para a permissão de Deus, que não era a vontade dele, mas Deus permitiu, aí vieram males sobre a vida de Jonas e daqueles que estavam com medo. Por quê? Porque não era a vontade de Deus para a vida de Jonas fugir do propósito que Deus tinha colocado na sua vida. O chamado de Deus para a vida de Jonas era um, e a atitude que ele tomou foi outra. E nós podemos ver que está escrito em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo 17, a Bíblia Sagrada diz assim para conosco: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo o mal. Então, com isso, se nós olharmos para com que a palavra de Deus nos mostra, não é desejo seu que soframos, mas infelizmente muitas vezes nós tomamos o caminho que não é o caminho que o Senhor traçou para com as nossas vidas.